Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 1% Mais Rico com Fundos Imobiliários. Nesse vídeo, nós vamos comentar sobre o anúncio de rendimentos feito por diversos fundos imobiliários hoje, dia 31 de julho de 2024, e entre eles estão o MXRF, 11, o VGHF, o GARI, o MOL, o TRXF, entre outros, tá? Então, antes de começarmos, eu quero ressaltar que todos os fundos imobiliários mencionados aqui, eles divulgaram seus rendimentos de julho hoje, dia 31, mas realizarão o pagamento durante o mês de agosto. Então, a maioria aí vai ser nos dias 14 e 15, tem alguns aí no dia 7 também. Então, para ter direito ao recebimento desses valores, você precisa possuir pelo menos uma cota desses fundos imobiliários na data base, que é hoje, dia 31 de julho. Bom, feito esse disclaimer aí, veja se você já está inscrito no canal, se já deixou o like aqui no vídeo e vamos conferir quanto que cada fundo imobiliário vai pagar referente ao mês de julho de 2024. Começando aqui pelo BBIG11, é o primeiro fundo imobiliário que nós vamos comentar. Ele é um fundo base 10 do segmento de shopping, tem apenas 2 meses desde o seu início para negociação na bolsa, e o fundo divulgou que vai pagar 8 centavos por cota lá no dia 15 de agosto. Como a sua cotação atualmente está de R$ 9,32, o rendimento nesse mês, aí, dividindo o valor a ser distribuído pelo valor da cota, é de 0,86% ao mês. Bom, a título de curiosidade, esse fundo, apesar de ser do segmento de shopping, ele não está gerando esse resultado aqui com investimentos em shopping centers. Todo o recurso que ele captou lá em abril, no seu início, está investido em certificados de recebíveis imobiliários e operações compromissadas, como se fosse um fundo de papel. E recentemente ele divulgou que está comprando aí um novo shopping lá no Rio de Janeiro, mas esse resultado ainda não vem de aluguéis desse ativo. Bom, caso você queira conferir aí um vídeo que eu fiz falando sobre 3 fundos imobiliários de shopping que custam R$ 10, vou deixar o link aqui em cima da tela no card, e aí inclusive lá eu falo mais sobre essa situação do BBIG11. O segundo fundo da lista é o BRCO11, é um fundo de logística que possui bons ativos, nos últimos meses vem apresentando boas oportunidades de compra, porque está descontado, mas ele tem um problema que é a vacância um pouco elevada. Nos últimos meses, esse fundo vem pagando 87 centavos e nesse mês de julho ele anunciou que vai seguir pagando esse valor de rendimento mensal, e como a sua cotação atualmente está em R$ 116,71, ele está pagando 0,74% ao mês. Bom, agora partindo aqui para o terceiro fundo, é o GARI 11. Ele é um fundo aí que ultimamente está em alta entre os investidores, principalmente depois da mudança no seu portfólio. Antes ele era um fundo de logística e agora ele também possui imóveis de renda urbana. Aumentou bastante o número de imóveis, de 5 saltou para 25, diminuiu bastante a alavancagem e aumentou muito a sua diversificação. Como ele possui apenas contratos atípicos, ele possui uma linearidade aí na sua receita, e esse mês ele vai pagar 8,7 centavos, que é o patamar de distribuição que esse fundo está acostumado a pagar, e a data do pagamento será 7 de agosto. Como ele está sendo negociado por R$ 9,10, o retorno aí nesse mês é de 0,96%. Bom, vamos agora para o HGCR11. Ele é um fundo de papel gerido pela Credit Suisse. Esse aqui é considerado por muitos o melhor fundo aí do segmento, porque ele é bem seguro, ele é classificado como high grade e entrega rendimentos recorrentes. O seu rendimento anunciado foi de 95 centavos por cota, que é o mesmo dos últimos meses. Então, sem novidades, como já é de praxe aqui nesse fundo. Ele vai pagar aí no dia 14 de agosto seu rendimento, que é equivalente a 0,91% ao mês. Agora, do HGCR, vamos falar do HGLG11, que se por um lado o HGCR é considerado o melhor fundo imobiliário de papel, o HGLG é considerado o melhor fundo de logística por muitos investidores. E detalhe que ambos eles são geridos pela Credit Suisse, que recentemente foi vendida para a Pátria, mas a gestão, as pessoas que estão lá permaneceram. E o HGLG ele não paga os maiores rendimentos, mas é considerado um dos melhores fundos imobiliários, mais seguros, pelo seu tamanho e diversificação entre quantidade de imóveis e quantidade e qualidade dos inquilinos. Ele é o maior fundo de logística da Bolsa, por exemplo, tá? E o seu rendimento anunciado nesse mês foi de R$ 1,10 e representou um retorno aí de 0,69% sobre o valor da cota. Como eu falei, né, ele de fato não é nem de longe o maior rendimento dos fundos de logística,
mas é um fundo muito consistente. Bom, agora falando sobre o HSLG11, ele é um fundo também de logística, possui mais de 1 bi de patrimônio e tem um detalhe que incomoda um pouco os investidores, que é a concentração de 37% da receita em galpões alugados para as Casas Bahia, que enfrenta aí uma situação financeira complicada. Inclusive, já considerei investir aqui nesse fundo algumas vezes, mas esse detalhezinho aí que está me impedindo, porque eu gosto dos ativos dele, mas não gosto dessa concentração aí em apenas um inquilino, ainda mais se tratando das Casas Bahia, que vem enfrentando aí problemas financeiros. Bom, nesse mês de julho ele divulgou que vai seguir pagando 74 centavos de rendimentos, e inclusive ele vem pagando esse valor já há 10 meses, então é uma receita bem estabilizada. Vale ressaltar que eu estava acompanhando aí o relatório gerencial desse fundo e eu percebi que na verdade ele gerou 72 centavos por cota, mas está distribuindo 74. Logo, ele usou um pouquinho da sua reserva, que atualmente é de 57 centavos por cota. O próximo fundo da lista é o HSML11, que é um fundo do segmento de shopping. Ele está entre os 5 maiores fundos imobiliários desse segmento. E quando falamos nos melhores fundos de shopping da Bolsa, ele certamente aparece, porque possui um grande patrimônio, investe em muitos shoppings e, no geral, ele é bem diversificado. Nesse mês, ele manteve a distribuição de 80 centavos que vinha pagando em meses anteriores, e isso representou 0,83% de retorno sobre a cota que está sendo negociada hoje por R$ 97,05. Vamos falar agora do HTMX11. Eu fiz questão de trazer esse fundo aqui para o vídeo de hoje porque é um caso interessante para a gente estudar. Ele é um fundo de hotel que gera receita tanto com o aluguel dos quartos quanto com a venda de alguns desses quartos. Então tem meses que ele vende alguns quartos e acaba distribuindo rendimentos muito altos, e a sua cotação sobe porque os investidores começam a comprar esse fundo imobiliário achando que ele vai distribuir cada vez mais, mas aí no mês em que ele paga somente a receita recorrente dos aluguéis, né, no mês que ele não vende nenhum quarto de hotel, a cotação despenca, porque daí os investidores começam a vender, e quem investiu olhando somente para os rendimentos fica se perguntando o que aconteceu, tá? Então tome bastante cuidado com o HTMX. Nesse mês ele anunciou R$ 2,30 por cota, o que significou um rendimento de 1,28% sobre o valor da sua cota, que atualmente está em R$ 179,99. Outro detalhe também é que ele demora muito para divulgar os relatórios gerenciais, então a gente acaba ficando sem informações sobre o que de fato está acontecendo dentro desse fundo, tá? Então, muita atenção aqui com o HTMX11. Agora falando sobre o KNCR, é um fundo de papel, considerado também por muitos investidores o melhor FII de papel. Ele possui investimentos em certificados de recebíveis imobiliários que estão indexados ao CDI. Então, como a taxa de juros está alta, ele vem pagando rendimentos altos. Os dias úteis também impactam no resultado do fundo, porque o CDI ele só rende em dias úteis. E nesse mês o KNCR anunciou 95 centavos por cota, que será pago no dia 13 de agosto, e esse valor significa aí um rendimento de 0,9% sobre o valor da cota. Já que falamos aqui do KNCR, vamos falar agora do KNSC11, que é o fundo de crédito da Kinea considerado middle risk. Em tese, ele é um pouquinho mais arriscado que o KNCR e os seus CRIs estão indexados tanto pelo CDI quanto pelo IPCA. Ele divulgou esse mês 9 centavos por cota, que será pago no dia 13 de agosto, e esse valor corresponde a 0,97% ao mês. Lembrando que o KNSC ele é base 10 e o fundo anterior que nós vimos, o KNCR, é base 100. Mas proporcionalmente o KNSC está pagando um pouquinho a mais do que o KNCR nesse mês. Agora falando sobre o LVBI, ele é um fundo de logística que vem sendo negociado com desconto, tem um patrimônio bem grande também, ele é bem diversificado, tem bastante galpões logísticos dentro do seu portfólio. Teve um probleminha aí recentemente com o inquilino, que é o Dia, né, Supermercados Dia, que está passando aí por complicações financeiras, mas é um bom fundo aí na minha opinião, vem sendo negociado com desconto, então pode ser uma oportunidade para quem gosta desse fundo, e ele anunciou um rendimento de 90 centavos por cota que será pago no dia 7 de agosto. Agora partindo para o MOL11, que é um dos grandes fundos de shopping da Bolsa, anunciou 80 centavos de rendimento nesse mês, será pago no dia 14 de agosto e isso representa aí 0,72% ao mês. Em meses anteriores ele pagou aí rendimentos um pouco maiores, mas agora está voltando para o patamar de distribuição padrão, que é em torno de 80 centavos por cota.
O próximo fundo aí é o querido MXRF11, ele é um fundo de papel que possui o maior número de cotistas da bolsa. Esse mês ele anunciou um rendimento de 10 centavos por cota, que é o mesmo valor distribuído aí nos últimos meses, e isso representa um rendimento de 0,98% ao mês, e o pagamento do MXRF ocorre em 14 de agosto. Esse é um fundo de papel indexado tanto ao IPCA quanto ao CDI, então, como a taxa de juros está alta, ele consegue entregar rendimentos maiores, e quando o IPCA do mês ele vir maior, esse fundo aqui também vai entregar rendimentos maiores, é a mesma dinâmica do KNSC11. Bom, agora falando sobre o penúltimo fundo da lista, que é o TRXF11, ele teve uma semana agitada, isso porque o fundo comunicou aí ao mercado que está investindo em um imóvel do segmento de hospitais e dividiu a opinião dos cotistas. Alguns entendem que seja um bom investimento, já outros acham que esse segmento aí pode trazer dor de cabeça para o fundo. Segundo as informações divulgadas, ele vai construir um novo centro do Hospital Albert Einstein. E bom, vamos aguardar para ver o desenrolar desse investimento. Falando sobre o rendimento do fundo, ele divulgou que vai pagar 93 centavos por cota e o pagamento será feito no dia 14 de agosto. Como atualmente o valor da cota está em R$ 107,21, o retorno ao mês sobre o valor da cota será de 0,87%. Em abril e maio, o rendimento do TRXF11 foi de 90 centavos, em junho pagou R$ 1,05 em razão do aumento da sua receita não recorrente, e agora em julho ele anunciou 93 centavos, que é um valor mais próximo do seu resultado recorrente que o fundo já vinha entregando normalmente. Tá? Então não é que ele diminuiu seus rendimentos, na verdade agora ele está voltando para o patamar padrão do fundo. Bom, agora vamos falar aí sobre o último fundo, que é o VGHF11. Ele também repercutiu bastante essa semana, porque ele anunciou aí que sofreu um calote de seus devedores, mas isso ainda não refletiu na distribuição de rendimentos, porque ele anunciou 9 centavos a ser pago no dia 7 de agosto, e esse valor é o mesmo dos últimos meses. Então, vamos seguir acompanhando para ver se nos próximos meses a distribuição será impactada ou se ele segue pagando aí os seus 9 centavos por cota, que já é padrão do VGHF nos últimos meses. Pode ser que ele siga pagando 9 centavos mesmo com esse calote, porque ele representa apenas aí aproximadamente 2% do seu patrimônio, tá? Essa é a importância de investir em ativos bem diversificados, e o VGHF é um desses casos. Tem gente que não gosta da sua gestora, mas olhando somente para a carteira do fundo, ele é bem diversificado, não tem uma concentração muito alta, e isso é bom especialmente quando ocorre uma situação de calote. Bom, então chegamos ao fim desse vídeo, eu espero que você tenha achado as informações úteis. Se gostou do conteúdo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar também as notificações aqui do 1% Mais Rico para não perder nenhuma atualização. Deixa aqui nos comentários se faltou algum fundo imobiliário que você gostaria de ver e diga também se você gostou desse conteúdo, porque eu pretendo trazer todo final de mês aqui para o canal. Então, obrigado por ter assistido, um abraço e até o próximo vídeo.